Santo, justo, Criador dos céus e da terra. Em Tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez e nessa tarde para Te glorificar e Te exaltar, ó Pai, para Te render, Senhor, graças, porque Tu mereces todo louvor e honra, Senhor. Nesta tarde pedimos, ó Pai, fala conosco de uma forma clara e poderosa, Senhor, nos orientando, nos ensinando, Senhor, nos corrigindo, Pai. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos conceda, o resto deste dia, debaixo aí da sua graça, da sua proteção, do seu cuidado. Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui continuar trazendo uma palavra da parte de Deus no livro do profeta Daniel, e agora no capítulo de número 5, e apenas o versículo de número 5. Daniel 5 e versículo de número 5, que diz assim o texto bíblico: Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escrevia de frente do cartiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o capítulo de número 5 tem passado alguns anos. Há quem diga que 20 ou mais anos se passaram dos acontecimentos do capítulo de número 4 para o capítulo agora de número 5. Outros acreditam que 25 anos aproximadamente dos acontecimentos em que Nabucodonosor, do capítulo 4, foi ele se exaltando a cada dia por causa da belezura do seu reino, da potência que se tornara, viu ele se exaltar e foi pastar com os animais. Do capítulo 5 agora, já não é mais Nabucodonosor que está reinando. Neste período, o grande monarca havia já deixado o seu reinado e a vida sobre a face da terra. Tinha morrido. Mas este rei agora aparece chamado Belsassar. Acreditam-se que este Belsassar, ele, apesar do capítulo 5, registrar que ele é filho de Nabucodonosor, mas na verdade ele é filho, o neto de Nabucodonosor, e filho de Nabonido, filho real de Nabucodonosor. Porque as escrituras do Antigo Testamento não tinham essa questão de avô, de tataravô, de netos. Apenas traziam a ideia de pai, aqueles que eram os seus antepassados. Mas na nossa linguagem hoje, Belsassar era neto e filho mais velho de Nabonido, era neto de Nabucodonosor, e o filho mais velho de Nabonido, filho de Nabucodonosor. Aqui havia se passado esse período de 20 a 25 anos, do capítulo 4 até aqui. Nabonido, segundo a história, era ele quem regia todo aquele império. Neste período da morte de Nabucodonosor, em que seu filho Nabonido começou a reger a grande Babilônia, havia o grande império entrado em ruínas, em decadência moral, espiritual, já estava neste caminho. Não havia mais paz, havia guerras e mais guerras. Havia neste período aqui golpes de estados que estavam sendo dados, e mortes e algo desse tipo. Quando nós observamos, neste mesmo período, segundo a história, havia se reunido dois grandes impérios, conhecidos como os Medos e os persas.
nesses dois personagens que é Dario e Círio da Pérsia. Esses dois grandes reinos se unem em um só, observando a estátua de Nabucodonosor no seu sonho e as interpretações dadas por Daniel, que ele era a cabeça de ouro, mas viria um reino depois dele, que tomava ali a parte dos braços e também uma parte do peito e do tronco, aonde era este reino de bronze. Ele diria que esse reino era os medos e os persas. Este reino estava em avante, em crescência. Estavam eles vindo dominando. Só faltava derrubar o império maior, que era o império babilônico. Mas o rei Nabonido, por sua vez, que era o que estava em comando, o primeiro em comando, ele sempre estava viajando e aí deixava o seu filho mais velho nos cuidados do grande império. Possivelmente, os dois dominassem, os dois regiam juntos como corregentes. Aqui nós vemos que quando Nabonido sai de cena e entra o Belsazar, que no capítulo de número 5, em meio a uma crise que está acontecendo no seu reinado, em que os inimigos estão crescendo, este rei resolve dar uma festa. Observe como é interessante para os dias atuais a gente ver como se torna muito fácil a gente cair ou ser pego de surpresa quando estamos vivendo em uma guerra, em batalhas e resolvemos dar uma grande festa ou festejar, deixando assim de fora as preocupações com o que está acontecendo em nossa volta. Este rei proclama uma grande festa e ele convida 1000 dos seus grandes homens. E nesta festa, todos estão convidados, todos bebem vinho, todos estão se alimentando. Uma festa nesses dias aqui era uma festa cheia de bebidas, de comidas, de orgias, de prostituição. Haja vista que o próprio texto da Bíblia mostra que havia nessa festa muitas concubinas ou prostitutas, muita vinho, bebidas e comidas. Há quem diga que nesse mesmo período de festas aqui, homens e mulheres, com seus pecados, além disso, eles comiam e depois provocavam que eles comiam para poder se alimentar mais uma vez. E essa festa durava toda a noite, terminando com ambos todos no chão, bêbados, dormindo, sujos, cheios de vômitos, todos sem suas vestimentas. Neste momento, no início da festa, o rei aqui, Belsazar, parece que ele, ao beber, estar um pouco já embebecido, ele resolve ainda se amostrar um pouco mais. Ele chama os seus colegas, os seus súditos, e resolvem trazer para esta festa, para beber dentro desses utensílios que ele mandou trazer, beber o vinho. Esses utensílios de ouro e de prata que o texto diz, são os utensílios da casa de Deus, os utensílios do templo, que foram erguidos pelo grande rei Salomão. E esses utensílios de ouro e de prata, eles estavam consagrados a Deus. Era para ser somente oferecido algo a Deus, algo ao culto e louvor ao nosso Deus, ou ao Deus de Israel. Nesta ocasião, bem simples, o rei resolve pegar esses utensílios e todos começam a beber dentro desses utensílios consagrados. Pegavam seus vinhos, as suas bebidas fortes e começavam a beber. E diz o texto aqui do verso de número 3, que o rei bebia, os seus grandes bebiam, e as mulheres bebiam, e as concubinas também bebiam do vinho. Claro que dentro dos utensílios que foram trazidos de Jerusalém, da casa de Deus. O maior problema aqui de Belsazar não era que o que ele estava fazendo na sua festa em si, pela sua bebedeira, pela sua prostituição, pelas orgias que acontecia, mas pelo fato agora dele pegar aquilo que é consagrado ao Deus verdadeiro e colocar agora em meio a uma festa pagã. Aqui, queridos, nós observamos que a partir deste momento,
em que o culto, ou essas festas, em que trouxeram os utensílios da casa de Deus, que eles começaram a beber e começaram a darem louvores aos outros deuses. E o texto do verso 4 diz: os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, são esses deuses que não ouvem, que não falam e que não faziam nada. Haveria nesta festa aqui momentos de comida, de bebida, mas ainda um momento de louvor a esses deuses que nós chamamos pagãos. Neste momento desta festa, não está aqui Daniel. Daniel já não estava mais como um jovem trazido do povo de Deus, de Judá. Daniel já estava aqui bem avançado em idade, já havia concluído a sua primeira etapa no reinado babilônico, na época de Nabucodonosor, que reinou por volta de 40 anos. Daniel, ele não está nesta festa. Há quem diga que Daniel não está, porque Daniel não queria se misturar, por mais que fosse convidado. E o convidado aqui, na verdade, ele seria obrigado a participar. Mas nos leva a crer, pelo que a Bíblia diz, que este rei, Belsazar, ele não tinha ainda um conhecimento acerca de Daniel. Já ouvira falar, mas a amizade dele com Daniel não tinha aquela proximidade. Possivelmente Daniel já sendo mais velho e este rei aqui sendo mais novo. Mas mesmo assim, com certeza Daniel não iria aparecer nesta festa. Mas o que nos chama a atenção é que aquilo que era consagrado a Deus, o que fora consagrado a Deus, foi trazido para uma festa de orgia, de pecado e também de culto aos deuses pagãos. É nesta oportunidade que o rei bêbado e os seus convidados começam a olhar e aparece diante deles uma mão, a aparência de uma mão de um homem. E esta mão, ela escreve na parede algumas palavras. Esta mão escreve em uma parede do lado, uma parede chamativa, uma parede principal, aonde essa possivelmente fosse pintada de branca. Essa também, ao seu lado, haveria um castiçal que trazia luz àquele ambiente, àquela sala, que possivelmente fosse a sala do próprio rei. E naquela mão aquela mão escreve na parede. Quando este rei, ele observa aquela mão escrevendo na parede, ele começa a se entristecer, ele começa a baixar os seus ombros, como foi os versículos que nós lemos, ele desanima, ele se turba os seus pensamentos, ele relaxa as juntas dos seus lombos e os seus joelhos começam a tremer, a bater uns nos outros. Neste momento, aquele homem entra em um estágio de medo por aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. Observe que aquilo que a mão escreve na parede, em uma parede visível para todos, ele diz, chega a brilhar aquelas letras, mas na verdade o brilho do candeeiro. A Bíblia não registra qual a cor da letra, das palavras que foram escritas, mas essas letras parecem, através das mãos, trazer grande medo e temor a este rei. O medo dele é tão grande que ele começa a gritar, e o seu pedido é para que tragam diante dele, aqui acontece mais uma vez, trazer diante dele aos astrólogos, os magos, os sábios, para tentar descrever o que está acontecendo. É quando todos os sábios, por mais que estejam lhes oferecendo alguma coisa, por exemplo, ouro, púrpura, cordão de ouro, e até um terceiro em comando neste reino, ele estava oferecendo para alguém que interpretasse aquilo que foi escrito naquela parede. Neste momento, os astrólogos que foram convidados, está na presença do rei, os caldeus, nenhum deles conseguiram decifrar aquelas palavras que apareceram ali. Neste momento, todos começam ainda a entrar em desespero, há um momento de gritos aqui dentro dessa sala. A festividade aqui se transforma em medo, em temor,
por causa da mão misteriosa e das palavras que foram oferecidas ou escritas aqui. Naquele momento, a sua mãe entra nessa sala, mesmo sem ser convidada. Ela penetra nesse cenário agora de festa, de temor, na verdade, e ela chega a comunicar para o seu filho que ele não fique atemorizado, não tire a paz, que a paz não fuja, que o seu semblante fique normal, porque existe alguém naquele reino, que possivelmente este Belsazar não conhecia. A Bíblia diz que ela diz desta forma, no verso de número 11, há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. Olha, mais uma vez dentro do livro de Daniel, sem exaltação alguma a este homem, esta mulher fala, a mãe deste jovem rei, fala que existe um homem, não é muitos, é um homem só, em que ele tem o espírito dos deuses santos. Ele fala mais acerca de Daniel. Ele fala que o seu pai, o Nabucodonosor, achou luz nele, inteligência e sabedoria. Daniel ainda tem mais características deles, que ele é excelente em ciência, entendimento, interpreta sonhos, explica enigmas e resolve dúvidas. Tudo isso são atributos a Daniel, são atribuídos a Daniel. Na verdade, queridos, tudo isso são presentes que Deus dera a Daniel para, como profeta de Deus, agir segundo a sua vontade. Este rei aparece, ele não conhece de antemão Daniel, mas a sua mãe conhece, já vira a história deste profeta e tece esses comentários, como no capítulo de número 4, como nos capítulos anteriores a Daniel, pela sua forma e a sua conduta, por ser alguém sábio, cheio do Espírito Santo, por ser alguém excelente em espírito, por ser alguém que tenha bastante conhecimento, ciência, entendimento, interpretação de sonhos e também de resolver enigmas. Daniel, neste momento, ele é chamado porque as características que a mãe deste jovem rei Belsazar coloca na mesa faz com que ele sinta a vontade de trazer este Daniel, para que este mesmo possa interpretar as letras e as palavras que foram escritas na parede do seu palácio naquele momento. Daniel se aproxima. Quando Daniel se aproxima, ele conversa com Daniel e diz que já ouvira falar muitas coisas boas acerca deste homem chamado Daniel. Claro, a sua mãe acabara de falar. Neste momento, este rei começa a dizer a Daniel que ele vai lhe dar vestimentas de púrpura, que vai lhe dar um cordão de ouro e colocar sobre o seu pescoço, e iriam honrar a Daniel, e seria ele o terceiro em comando daquele reino. Daniel, por sua vez aqui, ele não aceita esses presentes. Ele diz dessa forma, como está escrito no texto: o Senhor pode dar esses presentes a qualquer outra pessoa, mas eu irei interpretar, ou irei decifrar este enigma, irei trazer a tradução para o Senhor. Daniel aqui, ele em nenhum momento ele se sente confortável pelos presentes. Aqui, queridos, eu abro aqui um parênteses para nós. Se fôssemos nos dias de hoje, alguém como Daniel, alguém usado por Deus, alguém na situação que ele se encontra agora, diante de grandes presentes, ser colocado em terceiro no comando deste reino gigantesco, era com certeza alguém logo correria, abraçaria todos esses presentes, porque na verdade nós olhamos pelos olhos humanos, materiais. Duas coisas que nos chamam a atenção nesse texto. A primeira é que aquilo que é consagrado a Deus é consagrado a Deus e não deve ser trazido para lugares de pecado, de orgias, ou oferecido a pessoas que não são capacitadas espiritualmente ou não têm uma vida santa diante de Deus. Na nossa vida, queridos, diante de Deus, a nossa vida é algo consagrado.
Existe na igreja algo consagrado a Deus. O púlpito da nossa igreja, o altar da nossa igreja é consagrado a Deus e nem todas as pessoas podem subir ali. Mas quando é oferecido a pessoas que não são consagradas a Deus, que não vivem uma vida santa, que não passa por um período de experimentos e de provações, aqui o texto diz que o rei bebeu, os grandes beberam, as mulheres beberam e as concubinas beberam. Aquilo que é consagrado a Deus deve somente ser apresentado no culto a Deus. E Daniel aqui também, a segunda coisa, é que Daniel não quis ou não aceitou nada da parte do rei. Daniel, mais uma vez, mostra que ele não se dobra diante de qualquer circunstância. Daniel não se vende aqui, não se vende, não trocou a sua vida com Deus por somente estar em terceira posição, ou receber uma vestimenta adequada, ou um colar no seu pescoço. Daniel aqui não se vende. Nos dias atuais, essa palavra é tão real para nós. Enquanto as pessoas hoje que estão na frente, sei lá, que são cristãs, e diante de algumas circunstâncias se vendem rapidamente, se deleitam, pega, se vende, se doa facilmente, se dobra facilmente de qualquer circunstância. Parece que nós não estamos dando valor àquilo que Deus dera a cada um de nós. Parece que nós não estamos dando valor ao espírito de excelência que Deus nos dá, ou na verdade o Espírito Santo que Deus nos concede, o amor dele, a salvação, o céu e tudo mais que o Senhor tem nos oferecido, mostrando para nós aquilo que é de mais valor para Deus e para nós, que é para ser o reino dele, a sua vontade, fazermos a sua vontade. Aqui Daniel não se vende, nos mostrando que nós também não devemos nos vender ou se prostrar diante de presentes que são nos oferecidos. Daniel não se vende. Agora Daniel vai para a escrita que está na parede. Daniel se aproxima. A escrita permanece lá na parede. Não foi apenas uma escrita ou a mão de um homem que aparece e escreve na parede, e depois essa veio desaparecer, ficando somente na memória do rei. Não, essa escrita permanece na parede para que todos possam ver aquilo que fora escrito. Neste momento Daniel vem, ele observa aquilo que ele está, mas antes de Daniel trazer a interpretação, a olhar para a parede e observar o que nela está escrito, Daniel parece nos dar a entender que ele logo veio a interpretação daquilo que fora escrito. O que foi escrito é Mene, Tekel e Parsim. Essas palavras são escritas em aramaico, estarão postos naquela parede. Daniel, ao olhar, ele consegue decifrar aquelas palavras ou aquele enigma. Mas antes de trazer algumas palavras acerca disso, Daniel traz um puxão de orelha para cima daquele rei. Daniel chama a atenção dele: parece que o meu filho não estava aqui quando aconteceram algumas coisas. Daniel dá uma aula de história sobre o reino da Babilônia, do período em que ele entra na Babilônia, das interpretações dos sonhos de Nabucodonosor e do que Deus fizera. Daniel diz que aquele reino era próspero porque Deus queria que fosse próspero. Daniel também diz que por causa da exaltação do rei Nabucodonosor, ele foi pastar com os animais, ele comia capim, mas ele não dormia no estábulo, ele dormia do lado de fora, e o orvalho da noite caía sobre ele. Aquela aula que Daniel dá é chamando a atenção, porque aquele jovem príncipe que ele está, sem honrar alguma coisa,
sem saber dos acontecidos, sem conhecer o Deus verdadeiro, Daniel estava dizendo que ele estava na mesma linha de Nabucodonosor, trazendo assim a ideia que o erro que Nabucodonosor cometera, este rei também estava cometendo, nos mostrando assim, Daniel, que devemos, amados, aprender com aquilo que aqui está escrito, sobre a exaltação do homem, sobre a exaltação do seu coração, e ainda termos cuidado com as coisas que são consagradas a Deus. Aquilo que é de Deus é para Deus, e aquilo, se for para o homem, é para o homem. Mas nunca devemos pegar aquilo que é do nosso Deus e oferecer aos outros deuses. Aquilo que é consagrado e oferecido somente a Deus. A nossa vida, como vasos, como diz o apóstolo Paulo, devem ser apresentados somente diante de Deus. O nosso corpo em si, que ele é templo e morada do Espírito Santo. O nosso chamado, por exemplo, as nossas condições que o Senhor nos dá, como os dons espirituais ou ministérios da parte do Senhor, aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que têm facilidade na sua oratória, aqueles que tocam instrumentos com facilidade. Às vezes, amados, nós pegamos tudo aquilo que o Senhor nos dá e oferecemos as coisas mundanas. Aquele que tem uma oratória muito boa, que dá para trazer uma mensagem, ser locutor de rádio, que não o nosso irmão Bolívar Lima, mas às vezes empresta a sua bela voz, que na verdade Deus que dera, para fazer coisas que não agradam a Deus. Aqueles outros, os demais, que têm uma facilidade também na sua dicção para a pregação, resolvem deixar toda essa dicção, esse conhecimento sobre Bíblia e pregação, para não trazer uma mensagem bíblica, mas somente trazer uma mensagem que alegre o coração dos homens, ou que essa palavra tenha um sentido de ganância, para lavar a mente das pessoas e fazer com que essas pessoas depositem dinheiro, sei lá, uma lavagem cerebral. Ah, se eu tivesse uma voz bonita de pregador e conhecimento, como muitos tivessem, com certeza seria eu um pregador diferente. Quantos outros não têm também um conhecimento nos louvores, na área do louvor a Deus, em que cantam na igreja louvores ao Senhor, mas às vezes empresta a sua voz, a sua garganta, as suas cordas vocais, a cantarem músicas do mundo, em apresentações que não são do cunho evangélico, de adoração a Deus. Quantos outros também, que se trata daqueles que têm a sua vida, que são instrumentistas da casa do Senhor, que tocam seus teclados, a sua guitarra, o seu baixo, os seus instrumentos, mas de uma vez ou outra, sai do altar do Senhor, lugar que consagrado foi, para tocar em outros lugares, em bandas, em que tocam músicas mundanas. Isso, querido, deve ser para nós, é dom dado por Deus, para que devemos oferecer somente a Ele, somente ao nosso Deus. O nosso dinheiro, a nossa vida inteira, a nossa família, somente deve ser direcionada a Deus. Neste momento, depois do sermão de Daniel a este homem, ele diz, estas palavras que foram escritas na paredes é assim, Mene. Esta interpretação daquilo Mene quer dizer que contou Deus o teu reino. Quando ele diz Mene, Mene, que Deus contou duas vezes. Deus contou uma vez, Deus contou duas vezes, porque a palavra aparece repetida, Mene, Mene. Deus contou o reinado deste homem e, pasmos irmãos, este jovem só estava 3 anos aqui, porque o seu pai Nabonido havia viajado. Ele fica no poder por 3 anos. 3 anos foi o suficiente para que Deus contasse os erros na vida deste homem e no seu reino. E diz aqui que contou Deus o teu reino e o acabou, contou, e Deus acabou de contar, encerrou a conta para este homem. Tekel, pesado fortes na balança e achados em falta. Deus, além de contar, fechou a conta acerca do reino deste homem
pegou o peso e colocado na balança, e quando colocado na balança, achou em falta. A Bíblia sempre nos mostra, no livro de Jó, que é o mais conhecido, acerca da balança. Então, todas as nossas atitudes diárias, com aquilo que Deus nos dá, Deus ele conta, Deus ele reconta, Deus passa a régua e fecha a conta, Deus também coloca numa balança e pesa todos os nossos atos. Os atos aqui deste homem foi achado em falta, não estava batendo a conta. Aqui Daniel diz Peréis, porque Parsim e Peréis são as mesmas palavras. Parsim é no plural e Peréis é no singular. E diz aqui que dividido foi o teu reino. Quando aqui acontece, meus queridos irmãos, para a gente encerrar, Mene, Tekel e Parsim, Deus contou o reino daquele homem, Deus pesou o reino daquele homem, achou em falta, e agora Deus vai dividir o reino, vai passar o reino para outra pessoa. Quem estava no poder da Babilônia, Nabucodonosor, seus filhos, mas quem está no controle de todas as coisas, ainda quem permanece é Deus. É por isso que Deus toma o reino de Nabucodonosor, deixa ele pastando com os animais. E agora, mais uma vez, Deus toma o reino deste jovem aqui e também de seu pai, passando para outros reinos, outros povos que aparecem aqui. Que os nossos dias, meus queridos e amados irmãos, sejam pesados ou contados por Deus, mas nunca achados em falta. Nós pecamos, nós erramos, nós fazemos coisa que desagrada a Deus, e tudo isso vai sendo pesado nesta balança, vai sendo medido. Aquilo que eu faço com as coisas que Deus me deram, com o dinheiro que Deus me dá, com os talentos que Deus me dá, tudo isso vai ser pesado um dia, ou está sendo pesado. Se eu fosse aqui aplicar diretamente para as nossas vidas nesta tarde, eu diria que na vida de alguém, Deus já pesou, Deus já mediu e Deus encontrou falta em cada um de nós. E o resultado de tudo isso é que Deus vai passar de nós essa oportunidade, amados. Então presta atenção naquilo que Deus está dizendo para nós nessa tarde. Devemos ter cuidado com aquilo que Deus nos dá. Devemos ter cuidado com as coisas que são santas a Deus. Que as coisas, nós não devemos se curvar diante de qualquer preço que possa aparecer, para que quando Deus vier medir as nossas atitudes, quando Deus vier pesar as nossas vidas, Ele não possa achar em falta. Observe, meus queridos e amados irmãos, que depois que Daniel termina tudo isso, o rei parece que não dá ouvidos que Daniel está dizendo. É o erro que este rei comete, ou mais um erro que este rei comete, que é não dar ouvidos à voz de um homem de Deus. A mão que escreve na parede não era a mão de Deus, mas enviada por Deus, trazendo uma sentença sobre aquele rei. Mas o rei não dá ouvidos. O rei volta a beber. Além disso, ele pega um Daniel, coloca vestimenta, o colar no seu pescoço, e depois eles consagram Daniel como terceiro em poder. Daniel não queria fazer isso. Daniel não queria essas honrarias, mas se ele não aceitasse esse período aqui, com certeza ele seria morto, pois estaria desonrando este rei. Mas naquela mesma noite, parece que Daniel sabia disso, que naquela mesma noite, o fim do reinado da Babilônia se acabou. Meus queridos e amados irmãos, quando a sentença de Deus veio para Nabucodonosor e para este aqui, seu neto, não custou muito. Quando Nabucodonosor estava no palácio dizendo que tudo foi para a sua glória, ouviu-se uma voz do céu, passou descer o seu reino. E ele logo foi pastar com os animais. Aqui a mesma coisa acontece. Depois da leitura da escrita na parede, aquela mesma noite, Dario, o Medo,
e o Ciro, o Persas, eles invadiram a Babilônia. Segundo a história, eles desviaram a água do rio que passava por debaixo da cidade. Desviando a água, eles ficaram ali, as águas rasas, eles puderam entrar dentro da cidade, entraram dentro da sala do rei, aonde estava acontecendo a festa, à noite, e sem luta, e sem guerra, e sem batalha, eles venceram aquela disputa ali, eles tomaram o reino da Babilônia. Observe uma coisa, toda vez que a gente, em período de batalha, de guerras espirituais, a gente se encontra em festividades, alguns vão beber, alguns vão dormir, e é nesta ocasião que nós estamos dormindo, o inimigo vem e tira aquilo que é nosso, rouba aquilo que é nosso, toma aquilo que é nosso. O rei Belsazar e todos os grandes em uma sala só foram mortos, e pela manhã o reino já não era mais da Babilônia, mas agora da Média e dos persas. Haviam perdido aquele reino. Observe um ensinamento para nós: não durma, não cochile em tempos de batalha, para que o inimigo não venha roubar. Apocalipse 3:11, guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. Existem períodos, amados, conhecidíssimos de nosso, em cada ano que aparece esse tipo de festividade, muitas pessoas se afastam da igreja. Tempo de carnaval, tempo de política é um dos tais, tempo de Copa do Mundo, muitas das pessoas deixam a igreja, deixam a sua fé por causa dessas festividades, desses encontros. Então tenha cuidado com aquilo que Deus te deu e com a tua vida espiritual, para que não passe de sobre si aquilo que Deus tem te dado. Tenha cuidado, meu querido e amado irmão. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Queremos orar aqui pelo pastor Mauro Bezerra, ali da igreja Alfa e o Ômega, né? Está precisando das nossas orações. Bendito Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, em Tua presença que nós te encontramos, Pai, e te apresento, Senhor, cada um dos Teus filhos que ouviram a Tua palavra nesta tarde de quarta-feira. Eu sei, Senhor, que estas palavras não são para aliviar, Senhor, o ego de alguém ou massagear o ego de alguém, mas para nos trazer, Senhor, meu Deus, à tona as realidades e que devemos estar sempre de prontidão. Eu te apresento neste momento o pastor Mauro, Senhor, que o Senhor possa entrar, Senhor, com providência sobre a vida ou a saúde do teu filho, Senhor. Age, Senhor, tocando aonde os homens ou os médicos não podem tocar, aonde a medicina não alcança, aonde, Senhor, os efeitos dos remédios não vão, Pai. Age, Senhor, na vida do teu filho, em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco. Amém e graças a Deus.